Oi, bem-vindos à aula 2 da nossa disciplina de redes sociais e noções de tecnologia. Eu sou a professora Suzane Toffoli, professora há 35 anos, que também desenvolve projetos de robótica e pensamento computacional. Na aula passada, a gente conversava sobre o marketing digital na pandemia e a sua importância. Então, lembrando que o exemplo que eu dei na aula passada é o mesmo de hoje, né? A questão do restaurante, imagina que esse espaço não tinha uma rede social potente, ou não tinha um Instagram, ou não tinha um Facebook, e não tinha como contatar esse cliente, a não ser pelo seu local ou pelo telefone. Então, ele não tinha uma rede social ativa. Então, se o único canal de vendas que ele tinha era o local e o telefone, com certeza, durante a pandemia, vai ser o estabelecimento que vai mais perder cliente. Ele teve que se adaptar. Então, teve que corrigir essa falha, digamos assim, entre aspas, né? Essa falha na sua ação comercial e começar a competir com aquele que já estava fazendo um marketing na internet de forma profissional há muito tempo. Então, todo mundo teve que correr durante a pandemia, teve que se adaptar, se ressignificar durante a pandemia. Então, o comércio teve realmente que correr atrás. Se você não tinha uma rede social, se você não tinha uma teleentrega, se você não tinha um Instagram, você teve que se readaptar realmente, porque senão você está fora do mercado. Então, hoje em dia é muito mais comum você ver várias empresas de qualquer área utilizando rede social. Qualquer empresa hoje tem um Instagram e você consegue contatar rapidamente aquela empresa. Então, o primeiro passo para mim usar uma rede social de forma profissional é ser profissional. Né? Se você quer ser visto como profissional, você tem que agir como profissional. Então, é indicado que você esteja presente em pelo menos 2 canais de comunicação: Facebook e Instagram. Então, entrar no Instagram hoje é indispensável. É uma das redes sociais mais utilizadas do Brasil e também por ser a plataforma-chave para outras ações, como fazer campanhas patrocinadas e principalmente me conectar com esse cliente que já está no Instagram ou ele está no Facebook. Com certeza ele está em uma dessas redes ou está em ambas. Então, eu tenho que pensar que essas 2 redes são as redes principais. Mas existem outras redes que começaram agora, desde a pandemia e agora com mais força, redes sociais que são utilizadas também e que eu falei na aula passada, que é o TikTok e o Kawaii. O que eu posso dizer para vocês das 2 redes? Então, a gente tem todo tipo de vídeo no Kawaii e no TikTok, tem pessoas que fazem paródias sobre corretores, tem gente que realmente é corretor, tem corretores fazendo musiquinha. Então, como é que eu sei minha linguagem? Como é que eu sei a minha vibe, digamos assim, como corretor ou como imobiliária? Então, a ideia é começar a observar. Né? De repente, você não quer fazer vídeos para o TikTok, não quer fazer vídeos no Kawaii, mas você pode começar a observar o que os outros estão fazendo. Então, tem gente que somente passa vídeos de imóveis lindos, assim, usando drone. Então, qual é a sua forma de apresentar a sua empresa ou apresentar o seu trabalho? Então, eu trouxe 2 exemplos, né? São vídeos curtos, mas são vídeos que mostram como é que as pessoas fazem propaganda ou fazem paródias de corretores dentro do TikTok. E a partir daí vocês vão ver o tipo de linguagem. A proposta não é ensinar como se faz, porque são muitas formas que as pessoas se apresentam dentro dessas 2 redes. Aí eu coloquei 2 vídeos, né, eu compilei, digamos assim, várias propagandas e vários vídeos do TikTok e do Kawaii, para que vocês vejam como as pessoas utilizam e estão utilizando. Muitos são de forma irônica, né? Mas outras vezes as pessoas realmente utilizam para mostrar o imóvel. Então, observem como a gente pode trabalhar, né? São exemplos. Se vocês entrarem no TikTok ou no Kawaii, vai ter milhares de exemplos. Eu peguei esses aqui, tá? Vamos observar, depois eu vou fazer algum comentário. Eu vi que você gostou da casa, sua esposa também, né? Você falou. Então vai dar negócio. Você acha que vai dar negócio? Bom dia, bom dia. Ô, bom dia. Sou. Posso dar uma olhada na casa aí? Tá. Pode ser, pode. Pode mostrar. Pode. Vá olhando, porque eu vou atendê-lo aqui. É o cliente. Tá bom? E ó, toda hora tem entrando um cliente aqui. Toda vez que eu venho aqui, tem um cliente que quer ver a casa. É porque a casa é boa, né? Todo mundo que entra, já, olha que a portão gosta da casa. Semana eu vou conversar com minha esposa. É, mas é bom se agilizar, moço. Agilizar. Quando, cara? Moça, a casa é 380. Olha aqui, viu? Tá vendo? E se ele falar que vai ficar com a casa? Ah, não, mas eu tô na
frente ele, né? Autorizar, Minha não- esposa, ela pode vir aqui? Eu vou ligar pra ela. Agora pode. Falar com ela. Pode. Por exemplo, eu sou corretor, né? Tem o dono da casa. O dono da casa, o que que ele quer? Ele quer vender. Se eu chegar falando que, ó, tem um cliente que quer muito, mas tem um que quer fechar hoje. Financia? Financia. Seu crédito já está aprovado? Tá aprovado já. Tá aprovado, né? Aí, Ô, Danilo, pode mandar fazer o contrato lá? você vai ficar com a Vou casa? ficar com a casa? Quai, seu app de vídeos curtos. Nós só temos essa unidade, então precisa assim, de velocidade na decisão sua. Assim, Você que é o corretor? Eu tava tendo com pau pra tirar a placa, porque baixou ali. A casa tá disponível? Eu posso dar uma olhada? Pode. Assim, né? clientes aqui toda hora querem comprar a casa. Mas e aí, eu olhei primeiro. Pode ver, nem a placa de venda já quer tirar. Pois é, mas eu olhei primeiro, como é que faz? Eu gosto de falar, tem que falar que vai fechar ou não. Ô, amigo, ela financia? Vou dar uma olhada. Mas a casa está disponível. Né? Mas eu não falar com a mulher. Não, é porque assim, ó, eu sou corretor. O construtor ele quer vender. Amigo, deixa eu falar aqui. Eu posso ligar pra minha esposa? Uns 20 minutinhos ela chega pra dar uma olhada aqui? Pode, ele pode. Mas tem que dar preferência pra mim, ó. Eu sou corretor, o construtor ele quer vender. Então, se que eu vou chegar lá e falar assim, não tem um cliente que é mais especial? Minha esposa tá chegando, viu? Você quer falar com ela aqui? Você falar, vai fechar, aí Não, vou fechar, então. Vou fechar. então beleza. Quai, seu app de vídeos curtos. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need. And I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. Quai, seu app de vídeos curtos. Ser um corretor de imóveis é um troço desgastante. Pra poder ganhar um troco não para um só instante. Vou cantar, então vai vendo. Se é casa ou terreno, o trabalho é gigante. Tem cliente que visita a mesma casa todo dia com corretor diferente. Isso é muita ousadia, que não sabe o que quer. Se é homem ou mulher, isso é muita covardia. Tenho que marcar visita e depois não aparece, ou que aprova o crédito e de mim eles esquecem. Vai com outro corretor, assim já me magoou, isso muito me entristece. Tenho que aprova o crédito e desiste de comprar, ou visita várias casas sem o mesmo aprovar. Isso aconteceu comigo, foi falar com o marido para nunca mais voltar. Sem falar do construtor que me entrega a chave e tudo, não me fala qual acerta. Isso acho um absurdo, tô aqui diariamente, trampo embaixo de sol quente, mas no fim eu sou sortudo. Esse trabalho me estressa, mas eu continuo aqui, não tem preço ajudar. E ver o povo sorrir, ver esse povo feliz, tudo que eu sempre quis, sou a melhor do Cariri. Se quer realizar o sonho da casa própria com toda assistência, Alcione Dantas, corretora de imóveis há mais de 10 anos na região do Cariri, e está à sua disposição. Chama a gente no WhatsApp. Você já viu uma piscina dessa cor? Ué, você não me falou que a casa tinha porcelanato? E tem, ué, o porcelanato de pobre. Isso aqui não é porcelanato, não. Que isso? Isso daqui, se você passar uma cera vermelha e encerar, brilha mais do que porcelanato de rico. E aí, o que achou da casa? Ah, eu achei simplesinha demais. Ei, por curiosidade, qual que é a renda da senhora? Eu ganho um salário mínimo. E tá querendo uma mansão? E aqui é o banheiro. Nossa, pequeno, né? Não, é compacto. Mas você sabe o que é o melhor desse banheiro? Nem imagino. Agilidade, você pode tomar banho enquanto você faz suas necessidades, ó. Nossa! E aí, vamos fechar o negócio? Uai, senhor, nós vai, viu? Porque eu gostei demais dessa casa. Ó, e vai pagar como? À vista ou você vai endividar? À vista, eu só preciso vender as terras da herança da minha mãe. E o inventário já tá pronto? Já tá no pente pra vender? Não, sou, minha mãe não morreu ainda não, mas eu só tô esperando ela bater as botas pra me comprar uma casa, daí eu já tô olhando. Nossa, mas você ama sua mãe, hein? Olha a vista panorâmica desse quarto. Vista panorâmica Do muro? Ó, isso depende da sua imaginação. Eu olho aqui e vejo Paris. Já a única torre que eu tô vendo aqui É o poste de energia. Tem que imaginar, né? Gente, eu tô procurando uma casa. Oi, eu fiquei sabendo que você tá querendo comprar uma casa? Oi, tô sim, mas eu não preciso de corretor não, viu? Ah, é? Então tem uma à sua esquerda. Vem pra cá. Então, pra alugar essa casa aqui, precisa pagar 3 meses de aluguel antecipado? É, mas é porque é o dono da casa que exige. 4 fiadores com casa própria? Mas é só por garantia. Ficha criminal limpa.
limpa. É, o dono da casa é exigente, né? Ih, que isso? O quê? Entrevista com meus ex-vizinhos? Isso é só um detalhe. E aí, vamos fechar? Quero não. E a vizinhança aqui, como é que é? Aqui nesse bairro a vizinhança é super tranquila. E esse barulho? É carro de som passando na rua? Área gourmet com churrasqueira, mesa de mármore. Na varanda secundária tem uma mesa envelhecida de madeira roubada da construção. Legal, hein? Aqui tem goteira? Não, isso daí não é goteira não. É um projeto de cascata que funciona parecendo uma cachoeira interna. Tipo um jardim interno, sabe? Menino, não tem como você ir lá em casa depois pra avaliar ela e ver quanto que ela vale, não? Tem sim. Você vai me contratar pra vender ela? Não, eu tava pensando você ver só o valor dela pra me vender. E vai me pagar pra me ir até lá? Ué, agora você cobra pra ir só olhar a casa? Eu resolvi, vou alugar essa casa. Sério? Só que eu quero que você pinta ela, certo? Troque as telhas também. Vou ver com o dono pra você. E que coloque piso na casa. Que mais? E que a senhora não quer que o proprietário destrua a casa todinha e construa uma nova só pra você, não? Boa, será que ele faz isso por mim? Não, né? Quai, seu app de vídeos curtos. Ué, você não me falou que a casa tinha porcelanato? Então, são várias formas que eu posso utilizar o Kawaii ou o TikTok. Então a gente viu ali aquele primeiro vídeo, aqueles rapazes que apareceram no vídeo, eles são corretores, são de uma imobiliária no norte. Então geralmente eu não passo vídeos de imobiliárias daqui do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina, porque a gente tem uma questão ética, né? Eu não posso fazer propaganda ou divulgar. Mas, como é de alguém lá do norte, do nordeste, eu coloquei só para vocês verem como é que funciona. Claro que isso demanda muita pesquisa, né? Eu tenho que ver se realmente o meu público vai aceitar essa mudança na minha forma de ação, na minha forma de fazer a propaganda na minha região. Então, tudo isso é para análise. Isso a gente conversa na aula de marketing, né? A gente vai conversar sobre isso na aula de marketing, que é a aula que a gente vai falar mais sobre a questão justamente desse público-alvo, como construir essa relação com o cliente, a questão de necessidade, de demanda do cliente. Então, em marketing digital, nós temos a questão dos algoritmos, né? O que é o algoritmo, né? Então, cada plataforma tem a sua forma de métrica, a sua forma que vai fazer com que o seu conteúdo é relevante ou não. Então, esse robozinho, digamos assim, ele fica analisando o perfil e a ação. Se eu posto todos os dias no Instagram, o algoritmo automaticamente lhe dá mais relevância do que um perfil que faz postagem apenas uma vez por semana, por exemplo. Então, a ideia do algoritmo é, quanto mais você aparecer, quanto mais você postar, mais a sua rede vai ser mais divulgada para mais pessoas em vários lugares do Brasil, digamos assim. Mas tem algumas ações que vão agradar o algoritmo. O que agrada o algoritmo? Eu estou lá com o meu Instagram, fiz uma postagem. O que é mais importante para agradar o algoritmo? Ou seja, o que dentro da minha rede é mais importante, é mais relevante, digamos assim. Quais são essas ações? Fiz a minha postagem. Primeira coisa, a pessoa salvou o meu conteúdo. Meu conteúdo é muito legal, muito interessante. Ele presta um serviço. Eu dei uma informação muito importante para o meu cliente. Pode não ser a informação do imóvel em si, mas eu dei a informação de como fazer o crédito dentro de um banco. Eu dei a informação de uma região da minha cidade, do bairro. Qual é a informação que eu dei que o cliente salva? Então, vocês vão fazer essa análise. Daquilo que eu postei, a pessoa salvaria isso? Por que ele salvaria isso? Então, a primeira coisa é salvar. Primeira ação. Segundo, compartilhar. Eu achei tão legal o que você postou que eu vou compartilhar com todas as pessoas que são minhas amigas. Isso acontece muito no Facebook, né? Eu compartilho, né? E muitas pessoas veem porque são todas minhas amigas. E no Instagram também. Eu mando para a pessoa. Então, é a segunda ação que mostra que o meu conteúdo é muito legal, muito relevante. Justamente o compartilhar. Terceiro, comentar. Então, a gente está vendo os youtubers aí perguntando, né? Compartilha. Da onde você está vendo essa minha postagem? Eu vou adorar conversar com você. Vou adorar saber o que você achou. Então, ele sempre larga uma pergunta para que alguém comente.
né? É lógico que às vezes a pessoa nem vai ver os comentários. Se a minha rede é pequena, lógico, né? Agora você vai lá no perfil da Anitta, por exemplo. Ela tem 60 mil comentários. É lógico que ela não vai ler, mas as pessoas comentaram. E isso traz o chamado engajamento. E, em quarto lugar, você tem curtidas. E, em último lugar, visualização. Então, você postou lá um conteúdo da sua imobiliária, teve 5 mil visualizações. É legal, também é uma coisa que agrada o algoritmo, mas ninguém salvou, ninguém compartilhou, ninguém comentou. Então, eu tenho que pensar no meu conteúdo como um conteúdo que as pessoas, em primeiro lugar, queiram salvar. Em segundo lugar, queiram compartilhar. E depois comentar. Então, todas as ações são importantes, mas na ordem de importância, salvar, compartilhar, comentar, curtir, visualizar. Como é que eu estimulo o meu seguidor? Né? Então, as pessoas vão participar da minha publicação como? Como é que eu estimulo isso? Pedindo que eles deixem comentários, né, sobre o assunto, é o que realmente os youtubers fazem, postando conteúdo que seja compartilhável, que é um conteúdo compartilhável dentro do meu imobiliário. Eu posso fazer alguma coisa sobre decoração, né? Olha, decoração minimalista, ou alguma coisa que eu peça comentários, né, enquetes nas stories. O que você acha? É melhor morar no térreo ou morar no último andar? Você moraria numa cobertura? Sei lá, faz uma pergunta que as pessoas respondam, né? Uma caixinha de perguntas. Tudo isso faz com que o seu conteúdo se torne relevante e haja engajamento daquela pessoa que já te segue. Dito isso, aquilo que eu falei lá na primeira aula, rede social é consistência e rotina. Para ter resultado, eu preciso me comprometer. Eu tenho que me organizar, montar um cronograma de conteúdos, postagem, investir em publicidade e capacitação é indispensável. Então, essa capacitação eu não preciso pagar. Eu posso entrar na internet e começar a pesquisar, né, dicas de youtubers, dicas de pessoas que trabalham com marketing digital, e aí eu vou me aprimorando na minha propaganda também. Eu coloquei algumas propagandas aqui de uma imobiliária em outro estado, para vocês verem como é que as pessoas às vezes publicam e elas atingem o público-alvo. Então, eu posso utilizar uma propaganda para atender um específico, especificamente o público-alvo que eu quero atingir. Ó, exemplos, eu tenho essa imobiliária aqui do Pedro Mariano, não sei de onde é, mas o que eu acho interessante é assim, eu utilizo ali, existe uma casa ideal para cada tipo de mãe. Então, Dia das Mães, a minha imobiliária faz alguma propaganda específica para o Dia das Mães, o Dia dos Pais, eu tenho alguma coisa nesse sentido, então a minha rede social não pode ser só para falar sobre imóveis. O tempo todo falando de imóveis ou colocando fotos de empreendimentos. Eu tenho que ter também, mostrar que eu estou conectado com o que as pessoas estão vivendo naquela cidade. Semana das Mães, vou publicar alguma coisa sobre a mãe. A minha região tem uma universidade, aí ele colocou lá, ó, universitários, temos o imóvel adequado para o universitário. Então, perfis diferentes que ele está tentando achar clientela. Outra propaganda também interessante, ó, Dia Nacional da Consciência Negra. Então tem várias datas durante o ano que eu posso trabalhar. Dia da família, dia dos pais, dia da avó, né? E ali eu estou fazendo outra provocação. O imóvel está parado gerando custos, ele vai fazer uma propaganda pessoal, né? Ele diz que ele tem mais de 50 mil visualizações no site. Então, você tem que vender comigo. Eu tenho 50 mil visualizações no meu site. Então, essa é a ideia, né? Eu estou dando aqui um gatilho de autoridade. A gente vai falar sobre gatilhos na terceira aula, que esses gatilhos mentais que fazem com que a pessoa decida comprar. Outros exemplos. Ó, mesma coisa, né? Quero mudar de casa, quero sair da casa dos meus pais, é muito complicado. Aí ele dá uma sugestão, não, fácil, comigo é muito fácil. E ali eu tenho um outro exemplo, que é o exemplo do recém-casado. Então, as pessoas estão em períodos diferentes das suas vidas. Então, eu tenho que pensar nisso também. E eu tenho que pensar que as pessoas são diferentes. Eu tenho pessoas que são casadas, pessoas que são solteiras, pessoas que são viúvas, pessoas que querem imóvel na praia, pessoa que quer morar na cidade, pessoa que quer morar na serra. Então, todas essas pessoas têm que ter uma propaganda para elas. Eu não posso usar a mesma propaganda para todo mundo. São perfis diferentes, pessoas em idades diferentes, com objetivos diferentes. Então, a minha propaganda tem que ser sempre diferente. Eu não posso publicar sempre a mesma foto, sempre as mesmas pessoas em todas as
né, todas as propagandas. Então, além do planejamento, é preciso criar estratégias. Então, é preciso saber quem atrair, como converter e o que acontecerá após o clique. Então, eu tenho que ter duas estratégias importantes. Primeiro, marketing de atração e o marketing de conteúdo. O marketing de atração é a estratégia usada para atrair a atenção das pessoas para o negócio. Ou seja, a pessoa que pode dizer de quais assuntos os seguidores se sentem atraídos é o próprio dono da página. Então, você tem que saber atrair o seu cliente para aquilo que você está vendendo. Aí eu vou aplicar o marketing de conteúdo, que é quando eu tenho um conteúdo que vai atrair a pessoa, vai atrair a atenção da pessoa. Então, o marketing de conteúdo, como exemplo, eu posso pensar que a dor do meu cliente é que ele tem uma pele ressecada em dias frios. Então você faz um post com 5 dicas para ter uma pele hidratada durante os dias frios. Quem é que vai se sentir contemplado com esse assunto? Quem é que vai se interessar? Então é a ideia de que eu estou tentando vender um produto, ou tentando atrair uma clientela para o meu produto, para a minha loja, gerando um post que vai gerar mais relevância e alcance orgânico. As pessoas, tem uma dica legal lá, 5 dicas. Então a gente sabe muito que as pessoas fazem isso, né? 3 dicas para fazer tal coisa. Conheça 3 ferramentas legais. Então essa questão de numeração também é importante. Dentro do marketing de atração, nós temos ali algumas etapas: atração, conversão, venda e encantamento. Então, eu atraí o cliente, eu converti o cliente, fiz a venda e depois esse cliente continua sendo meu cliente. Não vai ser o cliente nunca mais. É o cliente que vai ser meu cliente e ele vai me indicar para outra pessoa. Ele vai ser um promotor espontâneo da minha marca. Ele vai dizer, não, eu fui muito bem atendido, então eu vou querer divulgar essa empresa de forma espontânea. Então, essa é a etapa do marketing de atração. A gente busca, dentro do marketing, o chamado lead. É aquela pessoa que, de alguma forma, demonstrou interesse pelo meu produto ou meu serviço, deixando contato, dando autorização para que você possa enviar. Então, o lead é o cliente em potencial. Então, o que eu preciso? Planejar, atrair, converter, relacionar, vender, analisar e fidelizar. Isso é o mais importante, fidelizar o meu cliente. Então, aquele cliente que acessou sua página, viu seu conteúdo e ele ficou sendo seu seguidor, ele está ali, ele está fiel a você. Ele se cadastrou, ele está seguindo você. Você não pode perder esse cliente que está inscrito no seu canal do Instagram ou no seu Facebook. Ele está te seguindo. Se ele está te seguindo, é sinal que alguma coisa que você fez agradou. O seu conteúdo está agradando. Então você tem que continuar postando coisas para aquele cliente não sair. Porque as pessoas deixam de seguir, né? Não estou mais achando interessante essa página, eu vou seguir. Dito isso, nós temos os 3 estágios do marketing de conteúdo. Ou seja, primeiro é a consciência, o primeiro contato que ele tem da marca. Então ele vai saber que você existe e é o primeiro passo dos 3 estágios. Então a primeira coisa é fazer uma propaganda, uma postagem que, me apresentando, eu sou a imobiliária tal, eu sou o corretor tal, e eu faço isso, estou naquela região. Então a pessoa vai conhecer você. Depois que ela conhecer você, ela vai passar para o segundo estágio, que é a questão da avaliação. E aí que vai entrar a sua postagem com um conteúdo legal. A maioria das pessoas vai olhar e vai dizer, gostei do conteúdo, é muito importante, Eu vou classificar aquele conteúdo que é legal, porque vai aparecer porque várias pessoas estão curtindo a sua página. E a terceira etapa é justamente a conversão. O usuário já conhece a marca, se decidiu, se avaliou positivamente a minha marca e agora está preparando para fazer a compra. E se ele não fizer a compra, ele já é cliente, ele já te segue, Então, a mídia social vai amplificar o boca a boca. Aquilo que a gente falava ali com alguns, várias pessoas vão saber ao mesmo tempo. Então, eu fui muito bem atendida, eu vou colocar lá na minha rede. Hoje estive na imobiliária tal e fui muito bem atendida, comprando meu imóvel com o corretor tal, ele vai te marcar, vai marcar a imobiliária. Então, isso tudo é engajamento. E faz com que você tenha mais
pessoas entrando cada vez mais na sua rede social. Então, para finalizar, já estou passando meus minutos, que eu disse que eu ia fazer 20 minutos, estou aqui passando os minutos, não tem importância, temos um tempo, né? Então, assim, marketing de conteúdo, eu tenho que ter um plano estratégico, um posicionamento, uma proposta de valor e objetivo no meu negócio. Então, leiam esse slide com atenção depois, vejam como você pode trabalhar o marketing de conteúdo dentro da sua empresa, dentro da sua imobiliária, ou você como corretor autônomo fazer isso. O último vídeo resume tudo isso, é um vídeo um pouquinho mais comprido, mas vale a pena assistir, mas ele está disponível, vai estar disponível nos canais do Colégio Único, caso você não queira assistir agora, você quer assistir mais adiante, ou conhecer, fique à vontade, vá nas nossas redes sociais e assista. Então, é um videozinho meio comprido, eu acho que tem uns 7 minutos, mas vai valer a pena sim. Eu agradeço novamente a presença de todos e vamos aí para a aula 3. Uma das principais dúvidas do corretor de imóveis quando ouve a expressão marketing imobiliário é: será que essa coisa me traz algum benefício? Bom, a resposta não é simples, mas a gente pode dizer que sim, traz benefícios e pode fazer com que você sue menos e ganhe muito mais dinheiro. Mas outra dúvida surge: como eu faço isso se eu não conheço nada desse assunto? Bom, esse é o tema desta 4ª edição do Link de Ideias, e aqui você vai aprender como fazer marketing imobiliário. Vem com a gente e confira! O marketing está ligado a tudo que consumimos, em todos os lugares que andamos e em todos os momentos das nossas vidas. Numa linguagem mais informal, a gente pode dizer que o marketing é uma estratégia para fazer uma empresa ou uma pessoa ser reconhecida, o seu produto vendido ou o seu serviço prestado. Hoje a tecnologia permite a gente falar exatamente com quem a gente quer. Dá pra gente anunciar no Facebook e no Google para pessoas que moram numa rua específica, num edifício específico. Então, essa busca pelo conteúdo de como utilizar a tecnologia é o que o corretor precisa fazer. O marketing é uma grande estratégia, que pode ser simples ou complexa para trazer mais lucro. O que ele precisa fazer? Precisa entender de tecnologia para gerar oportunidades e criar essas oportunidades. Atrair o cliente, colocar o cliente na mesa. Somente a tecnologia vai fazer as pessoas e as imobiliárias produzirem nesses tempos competitivos que estamos vivendo. É importante ter Facebook atualizado, ter Instagram atualizado, mas não é só postar comunicações, postar uma boa imagem, uma boa foto. Hoje é preciso entender de como fazer aquele post, aquela publicação atingir pessoas que você precisa para que elas tenham interesse nos imóveis que você está vendendo ou no serviço que você está prestando. Mas então, qual o significado do marketing voltado para os imóveis? Essa pergunta, quem responde é a especialista no assunto, a doutora Alexandra Bart, que detalha o papel do corretor nesse processo. O corretor precisa estar atento quais são as reais necessidades daquela pessoa que está comprando o imóvel. Então, ele precisa para quê? Para estar perto do trabalho? Ele precisa para o lazer? Ele tem filhos? Ele não tem filhos? Então, em que fase do estágio de vida da família dele ele está? Porque disso vai depender o produto imóvel que ele está comprando. O preço é aquilo que o cliente pode pagar, mas aí tem uma parte interessante. O corretor precisa saber orientar, precisa conversar com esse cliente e ser um provedor de soluções. A praça é procurar o corretor, conversar com o cliente, ver qual é a real necessidade dele dentro desse processo. E depois a gente tem o último ponto, que é o P da promoção. E aí, eu sempre falo para os meus alunos, para os corretores, vendam o imóvel da melhor maneira possível, no máximo de lugares que conseguirem. Mas cuidado para não dourar muito a pílula, como os antigos diriam. Além disso, se a gente está falando de uma imobiliária, ela precisa procurar se promover em vários lugares, o máximo possível, mas estando sempre atenta ao que o cliente principal dela lê, ouve e acessa. Claro que a internet está super em alta, super necessária, mas muita gente ainda prefere o cara a cara, então ele precisa estar atento com o mercado dele. A grande questão é, vale a pena investir em marketing? O quanto eu devo investir? O que eu devo priorizar?
Para os corretores de imóveis que possuem um orçamento limitado, eu considero que o mais importante é ter um foco e estabelecer uma relação de longo prazo com o seu cliente e potencial cliente. Ninguém consegue ser especialista em tudo, entender de todos os tipos de imóveis, em todas as regiões. Então, por isso que eu recomendo sempre para que o corretor escolha uma área de atuação e foque nela, nas suas divulgações, nas suas estratégias de marketing. E mais uma vez eu reforço, como o processo de decisão de compra de um imóvel ele tende a ser longo, o retorno do investimento em marketing ele também pode se dar durante esse período, ele pode ser de 1 mês a 12 meses, né? Depende muito de como que o seu cliente ele vai reagir com isso, de como que o seu cliente lida com esse processo de decisão, de busca. Por isso que é importante sempre manter essa frequência na comunicação, essa frequência no investimento. Então, para quem trabalha com locação, por exemplo, o retorno já costuma ser um pouco mais imediato, né? Ele pode até vir antes de 1 mês, depende um pouco do caso que você está trabalhando, do tipo de imóvel que você está trabalhando. Bom, existem muitas métricas, né, para se avaliar os resultados de investimento em marketing, mas eu particularmente gosto de uma que se chama DNB, que significa dinheiro no bolso. Quer dizer, uma boa campanha de marketing não é aquela mais bonita, aquela mais criativa, mas sim aquela que te faz vender e ganhar a sua comissão. Mas para que isso aconteça é importante avaliar principalmente a quantidade e a qualidade dos contatos que você recebe para cada investimento em marketing que você faz. Existem 4 coisas, na verdade, que eu indico quando a pessoa quer ter resultado mais rápido, que é, primeiro, portais imobiliários. Segundo, Facebook. Terceiro, vídeos. E quarto, e-mail marketing. Por que, Franklin, nessa ordem? Muitas das vezes a pessoa não entende muito, não conhece a ferramenta, não sabe mexer e precisa entender, porque senão ela vai perder dinheiro. E aí eu indico logo o portal imobiliário, porque simplesmente ele vai pagar um valor mensal, o portal vai fazer todo o marketing para ele, ele vai botar o imóvel, o portal vai conseguir os clientes para ele. É muito fácil, hoje tem vários portais que te dão bons resultados. Segundo o Facebook, porque é uma das principais fontes de tráfego que a gente tem hoje em todo o mundo. Não seria a primeira porque possa ser que você não consiga um resultado imediato pelo falta de informação. Então você precisa estudar primeiro. Então se você quer resultado imediato, vai logo para o portal. Terceiro, vídeos, porque é uma ferramenta que está crescendo demais. Então você precisa estar nesse meio também. E e-mail marketing vai complementar tudo isso porque vai te dar um suporte com todas essas leads, que no caso seriam pessoas interessadas, que vai gerar e que você precisa se comunicar com todas elas todos os dias e ter um funil automático de relacionamento. Veja o que a gerente de marketing da Patrimóvel, Regina Vasconcelos, fala sobre o assunto. O marketing já começa quando a gente, junto com as construtoras, começamos a convencer o corretor através do marketing. Através da apresentação do produto, no embelezamento dele, de uma comunicação efetiva para convencer o corretor a comprar, quer dizer, a ser já impactado dali antes dele oferecer ao próprio cliente. Hoje em dia o marketing está praticamente focado no marketing online. Né? Quer dizer, então até pouco tempo a gente tinha também foco no classificados, né? Naquele velho classificados. A comunicação ela é feita através de Facebook, ela é feita através de investimento em Google. O investimento no marketing online tem sido básico, uma comunicação que é feita de forma ativa, né? Pelo corretor. Ele tem e-mail marketing para mandar, ele tem toda uma série de ferramenta para ele impactar o cliente. Tem corretor que se acha super-herói, sabe? Que é autossustentável, que só depende dele mesmo. No fim das contas, todo super-herói, por mais forte que ele seja, se a gente observar todas as histórias dos quadrinhos e dos filmes, todo super-herói precisa de ajuda, precisa de um suporte. Então está na hora da gente abrir a mente para as oportunidades, para a tecnologia e buscar, sempre que necessário, algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio. Essa de ficar só reclamando porque o mercado está fraco não vai levar a gente a lugar algum. É necessário agir, e agir agora, porque se você deixar para amanhã, quando o mercado voltar a crescer, você terá perdido muitas e incríveis oportunidades. Agora a bola está com você, corretor de imóveis. Pegue papel e caneta, coloque seus projetos e todos os conceitos ensinados nesse programa.
Temos certeza que será de uma grande ajuda. Nós ficamos por aqui. E não perca, que no mês que vem nós falaremos sobre sustentabilidade financeira, o desafio do corretor de imóveis nesse tempo. Um grande abraço e até a próxima! Nos encontramos na aula 3. Um grande abraço. Até lá.